Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Eu sou a Marcela Varani e hoje um episódio especial sobre o Julho Verde. É um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. E hoje aqui para me acompanhar estão o Dr. Davi Cunha, oncologista clínico. Bem-vindo ao VeraCast. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer recebê-lo também. Comigo José Higino Steck, cirurgião de cabeça e pescoço. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem, obrigado. É um prazer estar aqui. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço estima que até o final desse ano aqui de 2025, quase 40 mil novos casos, da doença sejam diagnosticados. A gente estava fazendo então a pesquisa para esse episódio aqui, aprofundando um pouco no tema e descobriu que tem vários tipos, de câncer de cabeça e pescoço, afetando várias regiões da face também. Então, para a gente começar, para as pessoas que nos acompanham entenderem exatamente o que é o câncer de cabeça e pescoço. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, realmente é muito amplo. É um termo que junta todos os tumores que têm origem desde a boca. E a boca começa desde do lábio, cavidade oral ali, que é o assoalho da boca, gengiva, a língua. Posteriormente na garganta, então que a gente chama de orofaringe. Mais para trás ali a hipofaringe. A gente desce para a laringe. Superiormente tem a nasofaringe. Temos as glândulas salivares também na região da face e temos também a glândula de tireoide, Então, quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente está juntando todos esses locais e tudo isso a gente contempla como câncer de cabeça e pescoço. E quais são as regiões com maior incidência da doença? A gente hoje, mundialmente no Brasil, representa a mesma coisa. O local mais frequente é a cavidade oral, Então, a cavidade oral a gente pega desde o lábio, a boca, então o assoalho da boca, a língua e o palato, que é a parte superior da boca. E o paciente, doutor, ele pode ter mais de um tipo de câncer ao mesmo tempo, várias vezes? Pode. Nessas regiões? Pode, até porque um dos fatores predisponentes a esse tipo de câncer é o tabagismo e o consumo de álcool, Então, o paciente que fuma, ele pode ter mais câncer de boca, mas também pode ter câncer de laringe ou câncer de faringe e está associado a esses tipos de câncer. E depois pode atingir outras partes do corpo também. Também pode atingir outras partes do corpo. Quando ele é originário em cabeça e pescoço, ele pode dar metástase para outras regiões do corpo também. Os tumores de cabeça e pescoço, eles correspondem a 6%, de todos os tipos de câncer, e é o quinto mais predominante, entre homens e mulheres. Então, são dados que mostram que a gente precisa realmente se preocupar e tomar alguma atitude a respeito, Não, com certeza. E quando a gente soma todos, esses dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele divide por áreas, Mas quando a gente soma cavidade oral, laringe, tireoide, no homem, ele vai até o terceiro local mais frequente. Então, é muito importante, sim, a gente falar dessa doença. Sim. E na mulher é um pouquinho mais diferente, porque a gente fala, ele é o quinto mais frequente, considerando o câncer de tireoide, que ele tem um comportamento um pouco diferente, do que o Gino comentou, que o fator de risco não é tanto tabagismo, sim, e etilismo. Então, são doenças um pouquinho diferentes, mas que quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, está contemplado nessa estatística. Eu acho que também vale a pena lembrar que a gente falou aqui números de câncer de cabeça e pescoço da boca para trás, mas tem o câncer de pele também, em região de cabeça e pescoço. Então, que é um câncer muito comum, o câncer não melanoma e o melanoma, e que também é muito frequente na região de cabeça e pescoço, porque é uma área exposta ao sol, Também é considerado aí nessa região, Também. E quando a gente fala em sintomas do câncer de cabeça e pescoço, eles se diferenciam dos outros tipos de câncer ou não? Sim, de uma forma geral, ele é sintomas diferentes da grande maioria dos outros tumores por conta da localização. E uma coisa que é mais importante, cada localização da cabeça e pescoço geralmente cursa com um sintoma um pouquinho diferente. Então, o sintoma inicial depende da origem do que a gente já comentou, de qual que é o ponto principal, Mas, considerando os principais sintomas, que eu acho que talvez é um alerta importante e traz a conscientização para o diagnóstico precoce. Qual que é o sintoma que a gente deve preocupar, qual que é o sintoma que a gente deve procurar uma avaliação médica, uma investigação. Então, aquelas feridinhas, úlceras que não cicatrizam na boca, 1, 2, 3 semanas sem cicatrizar, merece uma investigação. Dores que não melhoram,
placas esbranquiçadas que persistem por um tempo, isso merece uma investigação também. Rouquidão que dura mais de 3 semanas, dificuldade para engolir, algum nódulo cervical, né, que a gente chama de linfonodos, ínguas que não desaparecem. Tudo isso são sinais de alarme e lógico que isso muitas vezes não está relacionado com câncer. Muitas vezes é outra coisa muito mais simples, coisas benignas, mas um fator importante é, se não melhora em 2, 3 semanas, merece uma investigação para tentativa de diagnóstico É um sinal de alerta e tem que procurar daí, então, um especialista, né? Sim. Há uma preocupação com aqueles sintomas que a gente chama de silenciosos, eles também podem dificultar um pouco o diagnóstico? Sim, às vezes alguns nódulos, por exemplo, eles demoram para aparecer. As feridas, quando são na boca, são muito fáceis de ser vistas. A pessoa abre a boca, olha no espelho, e que é até um exame recomendado, né? Olhar a sua própria boca. É fácil de diagnosticar, mas já uma ferida um pouquinho mais profunda, seja na faringe ou próximo da laringe, já começa a ser um pouquinho mais difícil de ter o sintoma. E às vezes os sintomas podem ser um pouquinho tardios nesse caso, né? Vocês já trouxeram aqui algumas informações que mostram que hábitos de vida podem estar muito relacionados, então, à incidência desse tipo de câncer, né? Tem dados do Ministério da Saúde, inclusive, que indicam que o tabaco é o responsável por 97% dos diagnósticos do câncer de laringe. Consumo de álcool associado ao fumo aumenta também 5 vezes o risco para câncer nessa região. Que outros hábitos de vida podem aumentar a incidência? Então, Marcelo, acho que você comentou, acho que um fator muito importante, os 2 hábitos mais frequentes, que é o tabagismo, e quando a gente fala tabagismo, ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, porque ele é o fator mais importante. E quando você soma tabagismo e etilismo, isso aumenta de forma exponencial. E esses 2 fatores são evitáveis, né? Então, são coisas que a gente poderia fazer, né? Mudar o nosso hábito de vida, e isso minimizaria o risco de desenvolver um câncer. Então, acho que mais uma coisa que a gente tem que reforçar aqui é que o tabagismo, que é a maior causa evitável de morte no mundo e é uma das maiores causas de câncer de cabeça e pescoço, é evitável. A gente precisa, novamente, incentivar a população a parar de fumar. E é interessante, doutor, desculpe interromper, que muitas vezes as pessoas pensam que só quem bebe muito, quem consome muito, com muita frequência, ou quem fuma com uma determinada frequência também, tem risco. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim. E a gente escuta muito alguém falar assim, meu avô fumou 90 anos e não teve câncer. Então, tem um componente genético, uma predisposição de proteção ao risco, que isso é inerente, a gente nasce com isso e não tem como mudar. Mas a exposição a fatores que a gente sabe que causa câncer, isso aumenta de forma significativa. Então, quem fuma pouco tem menor risco? Não necessariamente. Então, o risco do cigarro, ele gira de 5 a 25 vezes mais em quem fuma. Por quê? Depende da quantidade, do tempo de hábito de cigarro, se tem associação com bebida alcoólica ou não. Então, esses 2 fatores dependem da intensidade do hábito, né? E só complementando a outra... Continuando a pergunta, outros fatores de risco importante, eu acho que hoje vale a pena de citar, também é a questão do HPV. Né? O HPV é um vírus que causa também o câncer de colo de útero, o câncer de pênis e o câncer de ânus. É um vírus sexualmente transmissível, né? Sexualmente transmissível. Né? Então, a relação sexual é a forma de disseminação desse vírus. E hoje, para câncer de garganta, que a gente chama de orofaringe, que é a base de língua e a amígdala, ele é um fator muito importante de risco. Né? Nos Estados Unidos, a maior causa de câncer de orofaringe é o HPV, nem é mais o cigarro e a bebida alcoólica. E é um fator, hoje, considerado evitável se a gente faz a vacinação da população das crianças e adolescentes. Sim. Má higienização da boca também pode provocar câncer? Sim, o câncer de boca ele é associado também com a má higiene bucal, com ausência de dentes, uso de próteses, então isso facilita o aparecimento. E lembro também do sol, né? Levando em conta o câncer de pele e também o câncer do lábio, eles também estão associados à exposição solar. Então, também é um risco evitável, né? Você moderar a sua exposição solar. Então, está ficando claro para a gente que hábitos saudáveis aí são a principal prevenção, não é isso? Marcela, a gente tem um dado até do INCA e da Sociedade Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, que talvez 40% do câncer de cabeça e pescoço poderia ser evitado se a gente tivesse hábitos de vida saudáveis, né? E contempla exatamente o que o Gino acabou de comentar, né? Então, não beber, não fumar,
evitar a exposição ao sol, usar protetor solar, fazer higiene adequada da boca, passar em consultas regulares com o dentista, e isso tudo são formas de evitar o desenvolvimento desse câncer. Lógico que a genética tem um fator importante, a gente não evita 100%, mas 30% a 40% é muito significativo, né, com hábitos de vida saudáveis. O histórico familiar, então, também é levado em consideração? Sim. Tem questões genéticas envolvidas? Sim, alguns tipos de câncer são mais associados com exposição familiar também. E o diagnóstico precoce, como os outros tipos de câncer, também é muito importante para aliviar, vamos dizer assim, esse tratamento e trazer chances de cura? Na oncologia, esse o segredo do sucesso é o diagnóstico precoce. Em todos os tumores, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, menor a agressividade do tratamento, menos mutilante é o tratamento, e em câncer de cabeça e pescoço não é diferente. Então, o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura, com menor intensidade de tratamento, com tratamentos menos agressivos. O problema é, por falta de informação, a população brasileira ainda faz diagnóstico tardio. Então, hoje, no Brasil, mais de 60% a 70% dos pacientes fazem diagnóstico na doença avançada. E isso traz para a gente uma dificuldade de levar cura, tratamentos mais agressivos, mais custos, tanto para o sistema de saúde e mais o principal, o prejuízo principalmente para o paciente, para os familiares. Qualidade de vida, né? Até contraditória, a gente tem dado aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Pescoço, que fala que quando tratados nas fases iniciais, 90% são as chances de cura para o câncer de cabeça e pescoço. Queria até que o senhor comentasse isso, doutor. Sim, quando você encontra, a gente costuma estadiar o tumor, né? Estadio 1, T1, estadio 2, 3 e 4. Então, o estadio 4 é aquele que já espalhou para o corpo inteiro, a chance de cura é muito baixa. Mas no estadio 1, o tumor inicial, aquela ferida inicial na boca, por exemplo, vamos dar o exemplo do câncer de boca, né? É muito fácil a pessoa ver uma ferida, só que ela tem que procurar um serviço médico para fazer o diagnóstico. Porque o que é muito comum, a pessoa percebe a ferida e não dá bola para ela. Vai deixando. Porque ela não, às vezes ela não dói no começo, né? Então uma ferida que está lá, que não dói, que não incomoda, e eles vão deixando. Se você diagnostica no início uma ferida, a chance de cura é exatamente essa, mais de 90%. Então ficou claro para a gente que tem tratamento, né? E são várias as possibilidades de tratamento? São várias possibilidades. Então, por exemplo, quando é um tumor inicial, geralmente a cirurgia é o principal tratamento. É uma cirurgia que não é uma cirurgia grande, uma cirurgia relativamente simples e que resolve o assunto. Já os tumores, quando eles vão avançando, geralmente precisa de outros tipos de tratamento, como quimioterapia ou imunoterapia ou radioterapia. E aí são vários profissionais envolvidos Sim. nesse acompanhamento do paciente? Eu acho que o câncer de cabeça e pescoço, para quem trata, talvez da oncologia, é o tumor que exige uma maior time multidisciplinar. Eu acho que o cirurgião não trabalha sozinho, o oncologista não trabalha sozinho, o radioterapeuta. Sim. E exatamente por isso, ele é multimodal o tratamento, né? Quando a gente fala multimodal, muitas vezes o paciente não é só operado, não é só faz radioterapia, ele complementa o tratamento de forma diferente. E quando a gente fala em tratamento hoje para câncer de cabeça e pescoço, não é só remédio, não é só cirurgia, né? É reabilitação, então acompanhamento com nutricionista, com fono, com fisioterapeuta, com psicólogo, porque várias nuances nesse paciente. O paciente que fuma tem que parar de fumar, o paciente que tinha uma deglutição adequada, ele começa a ter dificuldade, então exige a necessidade desse tratamento multidisciplinar. Mas a gente volta, se o diagnóstico é precoce, o tratamento é menos invasivo, a cirurgia, como o Gino comentou, é menor, a mutilação é menor, esteticamente o dano é menor, a reabilitação é mais fácil, então a gente volta a falar, é multidisciplinar, o tratamento evoluiu, mas o segredo ainda é o diagnóstico precoce. Ficou muito claro também que nessa prevenção, além, é claro, de não fumar, não ingerir bebida alcoólica, hábitos saudáveis como um todo, né? Uma rotina com alimentação, atividade física, adequados, tudo isso é muito importante também para a gente falar em prevenção ao câncer como um todo, né, doutor? Sim, é muito importante. E eu acrescentaria também lembrar de procurar o serviço médico na primeira alteração. Entendeu? Para não achar que é normal e, se o câncer aparecer, diagnosticar no comecinho, né? No o início. Acompanhamento médico a qualquer sinal de alerta, né? Sim, Ficar sim. atento e procurar realmente um especialista. Sim. Doutor Higino, muito obrigada, viu, pela participação aqui no VeraCast. Eu que agradeço. Doutor Davi, obrigada por todos os esclarecimentos, tanto conteúdo aí, que a gente possa realmente trabalhar isso com as pessoas, a conscientização e a prevenção, né?
Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme recebê-los também. Esse mês de julho é um mês que vai muito além, então, da prevenção e dos cuidados. É um mês de bastante conscientização e eu agradeço a sua participação e o seu acompanhamento hoje aqui. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar o nosso episódio, tá bom? Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana traz para você muito conteúdo sobre saúde e bem-estar. Eu te espero na próxima terça-feira, às 8 da noite.